Oi, hoje no Saúde Mais Vida, o nosso convidado é o Dr. Luiz Franciscone, que é otorrinolaringologista e agora também de Casa Nova, atendendo aqui na Clínica Bessa, e ele vai falar para a gente um pouquinho o que é otorrinolaringologia. O nome é comprido, né? Então, o que faz realmente um otorrinolaringologista? Tudo bem, Infeliz, obrigado. É muito bom estar no seu programa de novo, né? Otorrinolaringologista é o especialista que trata basicamente das doenças de ouvido, nariz e garganta. Todo mundo sabe que um otorrino trata de infecção de garganta, da doença das amígdalas, dos ouvidos, alergia, rinite, mas às vezes a pessoa não relaciona a especialidade, por exemplo, com o tratamento do ronco, da apneia, o tratamento da labirintite, do zumbido no ouvido, né? Então, além daqueles já conhecidos pelas pessoas que estão em casa, ronco e apneia, zumbido no ouvido e labirintite também são da área do otorrinolaringologista. Porque às vezes a pessoa está com um probleminha de labirintite, ela não sabe quem procurar. Eu vou no neurologista, eu vou no clínico geral, então é a área do otorrino também. Exatamente. Na dúvida, né, a tontura, que é um sintoma principal da labirintite, não significa que vai ser sempre uma labirintite. Pode ser um sintoma periférico, que aí o otorrino é quem trata, ou pode ser uma doença neurológica realmente. Mas daí o próprio otorrino já encaminha. Exatamente. Ele pode confirmar o quadro e tratar e acompanhar aquele paciente, descartar e aí sim encaminhar para um colega neurologista. Porque a gente percebe assim que a grande dúvida hoje das pessoas é quem procurar em primeiro lugar. Exatamente. Porque antigamente que existia tipo um clínico geral, ele fazia mais ou menos uma triagem, né? Então, até fugindo um pouquinho do assunto, eu encontrei um amigo que ele falou assim: meu sobrinho está com problema sério no joelho. Será que eu vou no ortopedista ou eu vou no cirurgião vascular? Porque daí fica realmente na dúvida quem procurar em primeiro lugar. E quanto à labirintite, ao ronco, a pessoa fica meio perdida mesmo, né? Existe essa dúvida. E vamos falar um pouquinho mais sobre o que você estava falando da labirintite, que eu acho que também é um assunto bem, bem importante. Você comentou, se ela é periférica, é com otorrino. Daí, se não for, você encaminha. Quais seriam os sintomas mais básicos que a pessoa teria para ela falar assim, não, agora eu tenho que ir no otorrino? A labirintite ela é caracterizada basicamente pela tontura. Então, para a gente começar a raciocinar ou pensar em cima de uma labirintite, primeiro tem que ter tontura, acompanhada geralmente de palidez, suor, sudorese, taquicardia, coração dispara, náusea, vômito e outros sintomas que não são tão comuns, mas principalmente tem que ter a tontura. A partir do momento que tem a tontura predominando, o paciente chega até a gente faz os exames. Existem exames que dizem se o labirinto da pessoa está em ordem ou não, né? A partir do diagnóstico a gente pode dizer, olha, o seu é um caso realmente de labirintite, nós tratamos, acompanhamos, damos todas as orientações, ou se não foi descartado, agora nós precisamos de uma avaliação neurológica, né, para descartar ou confirmar alguma doença neurológica e ser acompanhado por um neurologista. E qual seria esse exame para labirintite, para você chegar nesse diagnóstico? Tem um exame que tem um nome tão complicado quanto otorrinolaringologista, que chama vectoeletroenstagmografia, né, que é um exame que avalia o labirinto. Então, esse exame nós temos, né, nós fazemos, e com esse exame a pessoa vai saber se o labirinto dela está bem ou, às vezes, o labirinto está em ordem, mas sofrendo por um outro problema à distância. De repente, um estresse, de repente, um medicamento, de repente, uma alteração metabólica, tipo alteração da glicemia, alteração de colesterol, triglicerídeos, influenciado por tabaco, por álcool, por cigarro, né? Ou se tiver o resultado do exame for normal, nós encaminhamos para um neurologista. Se for alterado, nós mesmos é que fazemos o tratamento. A pessoa tem sinusite ou ela está com sinusite? Pode ser os dois. Ela pode ter, a pessoa que tem quadros de sinusite, ela pode ter uma sinusite uma vez ou outra, né? De repente durante um quadro gripal, eventualmente ou muito raramente, ou ela pode ter sinusites recorrentes. Esses quadros recorrentes de sinusite, ela pode ter episódios isolados de sinusite aguda, ou ela pode ter ela pode ter uma sinusite crônica com agudizações, né? Então, nós precisamos examinar aquele paciente,
talvez fazer uma tomografia. Pela tomografia nós conseguimos diferenciar entre ter sinusites agudas ou uma sinusite crônica com agudizações. E uma sinusite crônica, vamos falar um pouquinho quais seriam os sintomas de uma sinusite? A sinusite aguda, basicamente nariz entupido, congestão no nariz, muita secreção, dor na face, pressão na face, às vezes uma febre baixa, febrícula, mas na maioria das vezes nem febre, secreção, muito catarro amarelado. Esse é o sintoma típico, clássico de uma sinusite bacteriana aguda. A sinusite crônica já tem um sintoma um pouquinho diferente. Ela basicamente, a pessoa percebe a produção excessiva de catarro, não necessariamente com dor, não necessariamente com obstrução nasal, mas constantemente produzindo um catarro que desce do nariz em direção à garganta. E daí essa tem como tratar e resolver? A sinusite crônica... Tirar a cronicidade dela? A sinusite crônica, ela é uma doença da mucosa. Então a mucosa do nariz e dos seios da face é que tem um problema. E isso vai ser para sempre. Sinusite crônica, a gente pode eventualmente fazer uma cirurgia, né, melhorar as condições anatômicas do nariz e dos seios da face, aliviar muitos sintomas, mas nem sempre diminuir ou zerar a produção de catarro, que essa é a característica da doença em si. Isso. Nariz entupido nem sempre, então, seria sinusite ou gripe? Não, é que assim, Evelise, nós confundimos, e às vezes a culpa é até do próprio médico, né? Quando você vai até um especialista, doutor, eu estou com sinusite ou eu estou com rinite? Não, você não tem rinite, é sinusite, você tem rinite. Na verdade, não existe diferenciação. O termo é único e deve ser usado e explicado para o paciente. Você tem uma rinocinusite, porque a mucosa do nariz é a mesma mucosa dos seios da face. Então, quando inflama o nariz, inflama junto os seios da face. Então, você tem uma rinocinusite viral, que é aquela durante uma gripe ou resfriado, uma rinocinusite alérgica, não alérgica, e a complicação de todas essas que é a bacteriana. Então, você trata o nariz e os seios da face juntos. Com uma rinocinusite alérgica, um antialérgico, um antihistamínico, um corticoide nasal. Uma rinocinusite bacteriana, tem que usar um antibiótico, um anti-inflamatório, né? E qual seria a consequência daquelas pessoas que estão o dia inteiro pingando um remedinho no nariz? O uso dos descongestionantes a gente condena, né? Claro que numa situação, por exemplo, durante uma crise, um quadro gripal, um resfriado, né? Não tem jeito, você não vai dormir bem, você vai estar com o nariz entupido. Então, usar por 3, 4 dias não tem problema. Passou disso, você pode criar dependência. Aí você cria uma rinite medicamentosa, que a pessoa conhece como viciar o nariz naquele remédio. Então, isso é feito de todos os vasoconstritores. Então, passou de 5 dias, você não conseguiu deixar de usar aquele medicamento, é bom procurar um tratamento, porque existe como tirar essa dependência com outros medicamentos. E o uso crônico dos descongestionantes pode dar taquicardia, alterações cardiovasculares, eventualmente, dependendo do indivíduo, até alteração da pressão arterial. A pessoa que tem esse vício de pingar o remédio no nariz, ela procura o otorrino novamente? Isto. O ideal é fazer uma avaliação do porquê que ela não está conseguindo deixar de usar aquele medicamento. Então, fazer os exames do nariz, dos seios da face, tratar aquele problema, às vezes com cirurgia, às vezes com medicamento. Mas, de qualquer maneira, tem que tirar a dependência daquele medicamento. Tem a dependência emocional? Tem também. Tem também. Pode ser emocional ou mesmo a dependência química. É comprovado que o vasoconstritor causa dependência química e vicia realmente a pessoa em usar aquele medicamento. Então, a pessoa que tem esses maus hábitos tem como resolver, né? Tem como resolver. Então, é só procurar novamente o otorrino. Nós estamos fazendo uma miscelânea, depois a gente vai se apegar mais ao ronco e ao zumbido, né? A apneia do sono e o zumbido, que eu acho que também é de extremo interesse. Mas vamos falar um pouquinho assim, agora, na época de verão, de calor, as pessoas provavelmente vão viajar, final de ano, tal, com o ar-condicionado do carro, às vezes, bem geladinho. Daí, na hora que desce do carro, aquele impacto, aquele choque térmico. Qual é o dano que isso pode causar? Então, a otorrino é uma especialidade que, por muitas vezes, tem algumas doenças que elas aparecem mais frequentemente em determinadas épocas do ano, né?
Então agora no verão, por exemplo, no verão muito quente, muito calor, as pessoas vão com mais frequência na piscina, tomam banho com mais frequência, vão na praia, e a umidade excessiva dentro do canal do ouvido pode levar a doenças como fungo, micose e às vezes até a infecções mesmo, né? Então, dor forte, fecha o canal do ouvido, a pessoa fica com uma queda na audição por um período transitório. Então, o que nós recomendamos? Antes de viajar, pelo menos dar uma olhada, examinar o conduto, ver se não tem pelo menos um pouquinho de cera, que às vezes merece, vale a pena tirar. Porque o normal, quando você entra na água, pela anatomia do conduto, é a água entrar e sair sozinha. Se tem um pouquinho de cera, aquela cera segura a água e a umidade excessiva acaba levando a infecções. Então, remover aquele excesso de cera, não usar cotonete de jeito nenhum, né? E até mesmo levar para a praia ou para a piscina um pouquinho de álcool absoluto, que acaba eliminando aquele excesso de umidade, diminui muito a chance daquela pessoa ter uma otite externa, uma infecção que pode acabar aí com as férias da pessoa, né? E com relação ao ar-condicionado, isso nas pessoas mais sensíveis, esse choque de temperatura numa sala fechada, pior ainda num carro, que é um ambiente muito pequeno, muito restrito, então resseca muito o ar, resfria muito, já é um ambiente que não tem as condições ideais para a via respiratória, aí está viajando dentro do carro, gelado, para um pouquinho, desce naquele calorão, esse choque de temperatura toma também. Um suco bem gelado, isso, vai criando um choque no organismo, né? Tudo isso. Aí pode levar a uma infecção de garganta, uma amidalite, uma laringite, uma rinocinusite, né? Que também às vezes pode fazer perder alguns dias das férias. Maneira de amenizar isso, não abusar tanto, ou não deixar a temperatura do ar-condicionado agradável, né? Não tão gelado, e hidratar muito, muita água, muito líquido e muito soro fisiológico no nariz. Verão, todo mundo quer um sorvete, uma água gelada, um suco gelado. É o grande vilão para uma amidalite? Nas pessoas predispostas, sim. Porque o ideal, o correto, Evelise, é que você tome uma bebida gelada, um sorvete e não tenha consequências sobre isso. Aquela pessoa, aquela criança, mais frequentemente, que toma sorvete direto, inflama a garganta direto, tem sinusites, rinossinusites com frequência, tem alguma coisa que não está certo. Então, essa pessoa, essa criança merece ser investigada, examinada e corrigir, porque isso não é normal. Daí tem que... eu vou voltar no segundo quadro falando um pouquinho mais de amidalite, mas vocês aguardem, a gente volta já já. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vita, a maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela Vita, elegante é ser saudável. Dr. Luiz Franciscone Neto, otorrinolaringologista, completo consultório e modernos equipamentos para oferecer a você o melhor diagnóstico e tratamento na otorrinolaringologia. Exames de audiometria, vídeo, labirintite, teste da orelhinha e tratamento do zumbido do ouvido. Dr. Luiz Franciscone Neto, otorrino, atende na Clínica Bessa, Rua Pavão, 190, 43 3055, 3996 e em Rolândia, Rua Willie Davis, 390, segundo andar, sala 25, 43 3015 3087. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC,
o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Bem, nós estamos aqui conversando com o Dr. Luiz Franciscone, que é otorrinolaringologista, e a gente está fazendo um mix, falando um pouquinho de tudo, para depois a gente fixar em outros assuntos. A gente terminou o bloco falando sobre amidalites, né? Essa predisposição que a criança tem, você falou que geralmente é bacteriana, uma amidalite bacteriana, uma amidalite mal curada, qual a consequência? Então, as amidalites são quadros geralmente severos, né? Que são quadros que levam a febre alta, a uma queda, uma prostração da criança, principalmente nas crianças, mas também pode comprometer adolescentes e adultos, né? A amidalite bacteriana é aquela que tem placas de pus na garganta, febre alta e que há necessidade de tomar antibiótico. O que pode acontecer? Às vezes um antibiótico que não é o ideal para aquele caso, ou de repente aquela criança ou adulto que já usou por diversas vezes o mesmo antibiótico, pode ser que aquele antibiótico tenha resistência. Então, o uso frequente do antibiótico pode levar ao uso cada vez mais necessário de antibióticos mais fortes, e isso leva a um ciclo vicioso. Aquela criança, aquele adulto vai ficando cada vez mais debilitado, porta de entrada para outras infecções respiratórias também, né? E assim, o ideal é que se identifique esse quadro e que se trate, às vezes até com cirurgia. E, na verdade, nesses casos de infecções recorrentes, o ideal é quebrar esse ciclo, inverter esse ciclo com uma cirurgia, que é o que resolve, assim, com certeza absoluta, vai resolver aquele problema. Tá, amidalites constante. Durante o ano, a criança teve 3 quadros de amidalite. É já indicado cirurgia? O que a gente traz como padrão ou como indicativo de cirurgia são 3 quadros no período de 1 ano, 3 quadros característicos com febre e com necessidade de usar antibiótico em pelo menos 3 anos consecutivos. Aí já é indicado a cirurgia. Falam que a amígdala é um órgão de defesa. Daí a criança fez a cirurgia, vamos supor, com 7 anos de idade. Como que fica essa imunidade dela, essa defesa dela? Isso é uma pergunta, é uma dúvida bastante comum e que os pais questionam a gente com frequência. A amígdala é sim um órgão de defesa, ela faz parte do sistema linfático, né? Mas a retirada das amígdalas de maneira alguma leva a pessoa a ter, vamos colocar assim, a ficar mais fraca, com o sistema imunológico mais fraco. Não, isso não existe. Independente da idade em que a cirurgia é feita, desde que seja feita uma boa indicação, é a mesma coisa que a gente raciocinar, que nós vamos colocar um guarda para cuidar da nossa casa e esse guarda passa a roubar a nossa casa. A gente não vai manter o guarda, a gente vai tirar ele, né? Então, desde que bem indicado, desde que haja uma boa indicação, não há problema nenhum em retirar as amígdalas. Outro caso que a gente percebe que muita gente tem gente que tem e sabe que tem gente que tem e não percebe que tem, né? E tem aquele que nega, que acha que não tem, que é o mau hálito. Exatamente. O mau hálito ele pode ter várias causas, né? Em diversas partes, boca, dentes, língua, né? Relacionado à parte de otorrino, na grande maioria das vezes ele está relacionado às amígdalas, né? Então existe um acúmulo de resíduos e dentro de uns buraquinhos que chamam criptas que as amígdalas têm. Não é todo mundo que tem amígdalas que tem isso. Até hoje a gente não consegue explicar porque uns têm, outros não. Mas quem tem umas massinhas branquinhas parecido com um grãozinho de arroz, que a pessoa geralmente associa e que esse acúmulo de resíduos leva a pessoa a ter mau hálito. Isso não tem tratamento, desde que identificado o problema e que isso esteja causando transtornos para a pessoa, a indicação é a retirada das amígdalas. Aí resolve o problema de vez. E se a pessoa tem essa amígdala com essas criptas e tem esse acúmulo que seriam os cásion, né? Isso, cásion. Se ela mesmo remover,
tem alguma consequência? Ela pode machucar e criar algum probleminha na amígdala ou não? Então, tem algumas pessoas que realmente se viram bem elas improvisam alguma coisa e tiram essas massinhas dos buraquinhos e dizem que fica tranquilo. A recomendação é sempre tomar muito cuidado, porque às vezes pode machucar as amígdalas, né? E sangrar e levar até a infecções. Então, desde que não aconteça isso e a pessoa acha que está sendo suficiente, está resolvendo se virar o problema, normal, né? Sem problema nenhum. O cásium, o acúmulo do cásium em si, não traz problema nenhum para a pessoa. O único problema é a halitose. Se a pessoa consegue passar bem retirando, sem problema nenhum, Ivelisse. Só tomar o cuidado para não machucar, não traumatizar a amígdala, que isso, com frequência, aí sim pode levar a algum outro problema lá na frente. Vamos falar então agora sobre a apneia do sono e o ronco, o que leva a pessoa a roncar, o que pode ser feito para evitar, que a gente sabe até de casais que têm um problema seríssimo, até de dormir em quartos separados devido ao ronco. Eu acho que é o caso do Luciano, que ele está ali chacoalhando a cabeça e concordando. E tem pessoas que realmente não têm um sono muito leve e que o ronco do parceiro ou da parceira incomoda bastante. Tem, isso é muito comum. O ronco e a apneia, nós podemos encontrar em crianças e em adultos. A causa normalmente é diferente, a anatomia é diferente. Na criança, até seus 10 anos, 12 anos, pode ser, e muito frequentemente, amígdala grande, adenoide grande, corneto grande, e aí você faz a cirurgia, na maioria das vezes, ou um tratamento, resolve, né? No adulto é um pouquinho mais complicado. No adulto, a causa do ronco e da apneia pode ser um fator anatômico, a amígdala, o desvio de septo, o corneto, pode estar relacionado com a anatomia da base da língua, né, com a posição da mandíbula um pouquinho mais para trás, o retroagnatismo, aí leva mais frequentemente à apneia também. O sobrepeso, né, isso é muito comum, o adulto acima do peso, e às vezes o adulto ronca ou tem apneia somente pelo sobrepeso. A gente examina um paciente, às vezes, com sobrepeso e com ronco e não tem nenhuma alteração, não tem indicação de cirurgia. A indicação do tratamento daquele paciente é somente perder peso. Né? Melhorar as atividades físicas, reduzir o peso, que na maioria das vezes volta tudo ao normal. É bastante comum, como você mesmo falou, a gente tem quase todos os dias aqui no consultório o casal separado por causa do barulho do ronco, é muito comum. Assim, o que a gente tem para falar é que na imensa maioria das vezes existe solução, né? Nem sempre com cirurgia. Algumas vezes, ou até arriscaria dizer na maioria das vezes, não é só um tratamento que vai resolver. Muitas vezes é preciso fazer um conjunto de tratamento, de vários tratamentos que no final, na somatória, vai resolver, se não 100%, mas muito perto disso. Às vezes a cirurgia, depois da cirurgia, encaminhar um colega dentista, colocar aquela placa para ronco, né? Para ronco e apneia. Às vezes uma apneia mais severa, o CPAP, né? Que é aquele aparelhinho compressor de ar que quem tem indicação tem que usar para sempre, né? E que elimina o ronco. Apesar dos desconfortos, nós temos aparelhos hoje em dia bastante silenciosos, relativamente mais confortáveis de se usar, mas que pelo menos elimina aquele barulhão do ronco, né? Resolve. A grande maioria dos problemas de apneia e de ronco, nós temos condições de resolver. E o fumo e o álcool? O fumo sim. O paciente adulto, ele tem, como eu falei, diferente da criança, ele tem vários fatores que, somados, eles podem levar a pessoa ao ronco e à apneia. Além da obesidade, o álcool e o tabagismo também, muito importante. Às vezes, aquela pessoa que não é gordinha, não tem nenhum problema anatômico, mas às vezes vai num churrasco, vai numa festa, bebe uma cerveja, alguma bebida de álcool, naquela noite ela vai roncar. Quer dizer que esse é o menos problemático. Exatamente. Às vezes um ronco eventual
não tem problema nenhum. O álcool faz relaxar, aquela pessoa relaxa a musculatura daquela noite, no dia seguinte não está roncando mais. Mas desde que tenha um problema anatômico no nariz ou na garganta, o sobrepeso, mais o álcool, mais o cigarro, quanto mais fatores se somam, mais difícil é aquele tratamento. Tá, o ronco ele incomoda pelo barulho e tal. Como a pessoa percebe que ela tem apneia, porque geralmente ela está dormindo. Exatamente. Né? E a gente sabe que até que pode ser um quadro fatal. A pessoa pode até morrer com apneia, né? Ou não chega a esse ponto? Elise, muito difícil. Assim, a pessoa geralmente, ela, por incrível que pareça, tem pessoas que têm apneias, assim, com uma duração extremamente... Eu vou explicar até o que é apneia, né? Que ele está falando da apneia. Então, a apneia é quando a pessoa para de respirar durante o sono. Então, para mesmo. Quando ela para de respirar, a oxigenação cai. Então, o nível de oxigênio na circulação cai. Quando chega num determinado nível, isso é um mecanismo de proteção que nós mesmos, nós todos temos. A partir de um certo nível de oxigênio no sangue, toca um alarme ali no sistema nervoso central e aquela pessoa acorda. Né? Que é quando a pessoa que tem apneia acorda com aquela sensação de afogamento, de que está engasgada, fica até alguns segundos buscando o ar, né? E a pessoa às vezes descobre que tem apneia pelo cônjuge, pela esposa ou pelo marido, né? Então ela cutuca o marido, dá umas cotoveladas no marido para acordar ele durante a noite, porque fica com medo que ele não vai voltar. Acontecer de parar a respiração total, Ivelisse, muito difícil. Mas isso é uma coisa que a longo prazo, com certeza, vai trazer alguma repercussão ruim para aquele paciente. Então, a suspeita da apneia deve ser investigada e tratada. O ronco, apesar do barulhão, às vezes a pessoa ronca muito, dormir em quartos separados, o ronco, para a saúde, vamos dizer assim, é um quadro inocente. Não é prejudicial. Não é prejudicial. Prejudica o outro que dorme mal daí. Prejudica o companheiro. Se a pessoa está roncando é porque está dormindo bem, né? Isso. Agora o outro coitado que está do lado, viu, Luciano? O roncador dorme bem, mas quem está do lado às vezes não, nem sempre não. Então, a suspeita de apneia deve ser sempre investigada e tratada, porque pode levar a consequências graves. Até a separação. Essa é uma das consequências graves. Graves, né? Pessoas, agora nessa época do ano que tem aquela tossezinha seca, tem que fazer alguma coisa? Ou convive-se com isso? Que dá aquela coceirinha na garganta e a pessoa está toda hora tossindo. Exatamente. Essa é um quadro também que aparece naquelas pessoas que têm algum fator facilitador, né? Ou que têm a predisposição. Geralmente é uma alteração de mucosa, por exemplo, nas pessoas de mais idade, principalmente nas mulheres, a partir da menopausa, em que há diminuição da produção de hormônios e há um ressecamento maior da mucosa, naquelas pessoas alérgicas que têm alguma doença respiratória crônica e que aí, por exemplo, vai viajar, como nós comentamos agora há pouco, num veículo fechado, com ar-condicionado, resseca muito a faringe, aquela pessoa sente aquela coceirinha que leva a tosse, às vezes quadros até severos, né? Então, de início, a hidratação, né? Se tiver numa crise de alergia, tratar a alergia, mas geralmente é um quadro pura e simplesmente de ressecamento da mucosa, que pode ser do ambiente, do clima, relacionado à idade, algum uso de medicamento. Alguns medicamentos para hipertensão arterial podem levar também a isso. De tosse. Então, individualizar o quadro, tentar descobrir o motivo e tratar. Antes de encerrar esse bloco, por que tem pessoas que têm crise de tosse à noite, durante o dia não tossem? É um mistério. Tem muita gente que tem crises somente à noite, crises terríveis, né? À noite, na hora que você deita para dormir, o teu metabolismo desacelera. Então já diminui a produção de saliva, a hidratação da boca, da faringe diminui. Então talvez esse seja um dos fatores. E também a gente associa a algumas pessoas que têm refluxo. Então você deita para dormir, o refluxo piora na posição deitada, né? E aí facilita o aparecimento dessas tosses. Mas geralmente a gente associa o quê? A diminuição do metabolismo, diminuição da hidratação de boca, faringe, e onde, de acordo com algumas situações, alergia, uso de medicamentos, aí pode aparecer as tosses nesses momentos. Geralmente são multifatoriais, né? Não é uma única coisa.
Nós vamos agora para o intervalinho, vocês aguardem aí, a gente volta já já. Dr. Luiz Franciscone Neto, otorrinolaringologista, completo consultório e modernos equipamentos para oferecer a você o melhor diagnóstico e tratamento na otorrinolaringologia. Exames de audiometria, vídeo, labirintite, teste da orelhinha e tratamento do zumbido do ouvido. Dr. Luiz Franciscone Neto, otorrino, atende na Clínica Bessa, Rua Pavão, 190, 43 3055, 3996 e em Rolândia, Rua Willie Davis, 390, segundo andar, sala 25, 43 3015 3087. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela vida. A maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela vida, elegante é ser saudável. Bem, nós estamos aqui conversando com o Dr. Luiz Franciscone, que é otorrinolaringologista, e a gente já deu uma pincelada num monte de coisas extremamente importantes, principalmente nessa época de verão, né? A gente está enfatizando mais isso, período que a gente está passando agora, com clima seco, bastante calor, país tropical, não tem como as pessoas não abusarem do uso de ventilador, de ar-condicionado, de bebidas geladas, mas agora nós vamos falar um pouquinho um assunto assim, que parece que é inocente, mas muita gente tem, incomoda muita gente, e tem muita gente que acha que tem que conviver com aquilo para o resto da vida, que é o zumbido, que é aquele barulho no ouvido. Então, o zumbido no ouvido, Evelise, é uma coisa muito comum. É um sintoma bastante comum, muita gente tem e muita gente se sente muito incomodada com isso. Às vezes a intensidade, a frequência do zumbido leva a pessoa a quadros de estresse, de depressão, e como você mesma falou, há tempos atrás era muito comum a gente ver o paciente buscar uma consulta, buscar uma orientação e ouvir assim, tipo, tem que se acostumar com isso. Na verdade, hoje em dia existe um tratamento. Então, hoje não dá mais para dizer que zumbido não tem tratamento. É um tratamento novo, ainda não tem muito tempo que ele está disponível, mas que, pelo que nós temos feito e acompanhado, tem dado muito bom resultado. Então, o zumbido no ouvido é a percepção que algumas pessoas têm de algum ruído, sem ter uma fonte sonora que o origine, né? Então, a pessoa percebe um barulho de um grilo cantando, uma cachoeira, um motor de geladeira, um avião, né? Então, por que tem essas diferenças? Não se sabe. Talvez seja a localização da lesão dentro do ouvido interno, dentro da cóclea, mas não se tem certeza. O zumbido no ouvido ele está relacionado, na grande maioria das vezes, com perda auditiva. Então, uma pessoa que chega para a gente no consultório dizendo que tem zumbido, a gente quase com 100% de certeza pode associar aquele zumbido a uma perda auditiva das suas mais diversas origens. Primeiro o exame, claro, examinar o paciente. Às vezes uma simples acúmulo de cera pode ser responsável pelo zumbido no ouvido. E tem pessoas que têm alguns problemas de labirinto relacionados, né? Mas na maioria das vezes, como eu falei, é a perda auditiva. Fazemos um exame de audiometria, esse exame identifica, comprova realmente essa perda e a gente propõe para o paciente um tratamento que é feito com um aparelhinho.
É um aparelho que chama gerador de ruído. A fonoaudióloga que faz esse tratamento, ela consegue medir mais ou menos a intensidade do ruído que aquele paciente tem. Então ela confecciona, ela programa um aparelho, que é um chipzinho de computador, que emite um ruído semelhante àquele que a pessoa tem. Ao contrário do que a pessoa acha de início, que vai piorar o zumbido, a tendência ao longo do tempo é um anular o outro. E por que acontece isso? Aquele aparelhinho gerador de ruído, ele emite para dentro do teu ouvido um barulho. Então, entre aspas, ele engana o teu cérebro ao longo do tempo. Porque, como eu falei no início, o zumbido nada mais é do que uma percepção do teu cérebro de um barulho que não existe. Então, a emissão contínua de um ruído para dentro do ouvido que o cérebro capta, ao longo do tempo ele fadiga essas células que captam esse barulho, e um dia, que pode ser um mês, um ano, 2 anos, depende de pessoa para pessoa, essa pessoa tira o aparelho e o zumbido desapareceu. São todas as pessoas que se beneficiam desse tratamento? Não. Quem se beneficia é certeza de que vai resolver? Não. Mas pelo menos é uma luz no fim do túnel, né? Apareceu um tratamento diferente, uma chance de melhora. Nós vemos na prática que medicamentos dificilmente resolvem, Evelise, muito difícil. Então esse tratamento surgiu como uma opção. E assim, na prática, nós temos visto que resolve numa porcentagem muito maior do que medicamentos. E vale a pena então tentar, né? Eu acredito que sim. A pessoa, às vezes é por estresse, ou criança também às vezes tem zumbido? Você falou que é uma percepção, assim, né? Então... O zumbido, nós temos as causas auditivas e as causas fora ouvido. Por exemplo, nós fazemos um exame de audiometria e o exame vem normal. Nós descartamos o problema do ouvido? Não. Totalmente não, mas a partir dali nós precisamos pesquisar causas fora do ouvido. Por exemplo, articulação temporomandibular, que às vezes uma placa que o colega dentista coloca, resolve. Alterações da circulação da artéria carótida, alterações da coluna cervical, alterações emocionais, estresse, ansiedade, síndrome do pânico. Então, essas causas fora ouvido talvez sejam até mais fáceis de se tratar do que as causas comprovadamente do ouvido. Porque daí não tem certeza do que é, né? Exatamente. Então, mas como eu perguntei, criança tem esse problema? Pode ter o zumbido, talvez não naquela, por exemplo, como nós falamos que o zumbido está relacionado à perda auditiva, é claro que a perda auditiva é mais comum na idade. Então, a criança que tiver perda auditiva por algum motivo também vai ter zumbido. Agora, a criança que tem adenoide muito grande, pode ter um acúmulo de líquido no ouvido médio, pode ter zumbido com perda auditiva, mas é tratável. Tratou aquele problema, a surdez e o zumbido vão embora. Mas aí relacionados, por exemplo, a alterações da articulação temporomandibular, estresse, ansiedade, quadros emocionais, também pode levar. Exatamente. Você falou da adenoide. Tem pessoas que falam, eu fiz cirurgia da adenoide, ela voltou. Ela pode voltar. A adenoide, ela volta, a chance maior da adenoide voltar é quanto mais cedo se faz a cirurgia. Por exemplo, algumas vezes nós examinamos uma criança com 2 anos, 2 anos e meio, uma adenoide muito grande, uma amígdala muito grande. Puxa, mas vai operar uma criança nessa idade? Sim. Está atrapalhando, aquela criança está tendo apneia, a mãe está preocupada, o pai está preocupado. Eles já viram o respirador bucal? Exatamente. Prejudica a arcada. Não dorme de noite, fica o tempo todo em cima da criança, opera, mas nós explicamos para o pai e para a mãe. Falou, olha, tem uma chance grande da adenoide voltar. É certeza que ela vai voltar? Não. No dia que nós acompanhamos a criança no pós-operatório, vemos pela última vez, damos alta para aquela criança, eu sempre reforço para o pai e para a mãe, temos que fazer um acompanhamento a cada 6 meses, traz para a gente dar uma olhada. Aí não volta, e se voltar, volta a tempo de tratar. É muito difícil voltar a ponto de precisar de uma nova cirurgia. Na criança muito alérgica, que tem uma alergia severa, uma alergia respiratória, a chance de voltar é maior. Mas desde que feito um tratamento no pós-operatório, um bom acompanhamento, a gente consegue evitar isso, Evelise.
Você comentou sobre perda de audição numa idade às vezes mais avançada, né? No adulto, né? Que às vezes até um cirurgião dentista, uma pessoa que trabalha em locais que tem bastante barulho. E esses jovens que usam o som no último volume ou aquele foninho de ouvido com som direto dentro do ouvido, que às vezes eles passam pela gente, a gente sem estar com o foninho, a gente escuta, então eles estão num som muito alto. Está acontecendo da lesão da pessoa perder a audição mais cedo? É uma boa observação. Isso está acontecendo com muita frequência. Cada vez mais a gente recebe no consultório os pacientes mais jovens, até adolescentes mesmo, com problema de audição e até mesmo com zumbido. E a gente percebe realmente o abuso, né, de fonezinhos de celular, de iPad, iPod, né? Acho que iPad, tem um monte de Então, mas de qualquer maneira, o fonezinho de ouvido, ele concentra muito o som, né? E geralmente as pessoas usam no volume máximo. Isso geralmente leva a curto prazo a algum problema auditivo, e vale a pena lembrar que esses problemas são irreversíveis, não voltam mais. Então, qual que é a orientação? É prevenir, né? Então, o tempo máximo que a pessoa deve ficar exposta a esse tipo de ruído é 1 hora. E sempre na metade do volume máximo da capacidade daquele aparelho, não mais do que 50%. 50% da capacidade do volume máximo por no máximo 1 hora. Deu 1 hora, desliga, tira, dá uma descansada, que aí ela vai evitar os problemas auditivos. E sempre vale a pena lembrar, uma vez instalado o problema, ele é irreversível. Outra coisa que eu acho que a pessoa fica muito alienada. Então eu vejo pessoas caminhando, correndo ou pedalando com aquele som direto no ouvido, tem carro buzinando, ele tá ali no mundinho dele. Distraído. Então até em questão de segurança é muito perigoso, né? Exatamente. Até parece que teve recentemente um acidente do menino de bicicleta que o trem pegou, porque parece que ele estava com ele, não escutou. Não escutou o barulho do trem, porque ele estava com o volume muito alto. Então acho que as pessoas agora, ainda mais período de férias, que vão viajar e tudo, aqui em Arapongas, que a gente percebe que as pessoas estão buscando uma qualidade de vida, muita gente caminhando, muita gente correndo, acho muito legal, muita gente pedalando, mas tomar esse cuidado, né? A prática já que está buscando qualidade de vida total, né? Total, exatamente. A prática de esportes, ela deve ser estimulada sempre, né, Evelise? Mas, é claro, se você vai fazer uma corrida na rua, por exemplo, na minha opinião, a pessoa deve tomar cuidado com o fone, justamente por isso, por ouvir os sons de alerta do trânsito, né? Se você está dentro de uma academia, numa esteira, numa bicicleta ergométrica, tudo bem, desde que observados esses cuidados do tempo máximo e do volume, não teria problema nenhum. Mas o ideal é isso mesmo, é prevenir, cautela, moderação, bom senso, né? E manter a prática de esportes, que isso deve ser estimulada sempre. Vamos deixar umas dicas de verão para as pessoas agora, que a gente mesclou um pouco de tudo, mas agora vamos concentrar isso e deixar como dicas para vocês agora, que vão viajar, final de ano, período de férias, calor, divirtam-se bastante, né? Exatamente. Mas com qualidade de vida. O ideal, Evelise, a gente pode chamar atenção para duas coisas principalmente: o ouvido, né, e os quadros respiratórios. É muito comum o uso de ar-condicionado, o uso de ventilador, beber muito gelado. Às vezes a pessoa abusa também na quantidade e no gelado propriamente dito. Então tomar gelado é bom, mas assim, não extremamente gelado e não tão frequente. A hidratação é muito importante, principalmente nas crianças, né? Muito calor, a gente está tendo a época de verão com temperaturas cada vez mais altas, né? Então a criança perde líquido com muita facilidade. Não se expor ao sol naqueles horários de pico da intensidade de radiação solar, que vai das 10 às 2, né? Então, tomar muita água, muito líquido, hidratar bastante, muito soro fisiológico no nariz. Se estiver num quarto com ar-condicionado, num carro com ar-condicionado, não deixar de usar soro fisiológico no nariz. Antes de viajar, de preferência pedir para o seu médico de confiança dar uma olhada no ouvido e ver se não há aquele acúmulo de cera. Se tiver um pouquinho, vale a pena tirar, porque retém a água da piscina, a água da praia, e pode levar a infecções. E não custa também levar um pouquinho de álcool absoluto,
Saiu da água da praia, saiu da água da piscina, do mar, limpa só com a toalha, sem cotonete, e pinga algumas gotinhas de álcool absoluto. São cuidados simples, rápidos, mas que vale a pena, porque às vezes por uma infecção de ouvido, perde metade das férias. Outra coisa que a gente comentou, e eu esqueci de frisar, que tem pessoas que às vezes tampam o ouvido. Exatamente. Ou na serra, ou com uma viagem de avião, ou às vezes até naturalmente. Como proceder nesse momento? Porque daí não é uma coisa patológica, né? Para algumas pessoas pode até ser, por exemplo, é normal quando a gente vai viajar de carro, a hora que está na serra, subindo a serra, daquela tampada no ouvido, aquilo nada mais é do que a acomodação da pressão de dentro do ouvido em relação à pressão externa, isso é normal. Agora tem gente que sofre com dores fortes, com desconforto forte, geralmente essa pessoa tem alguma coisa de errado no nariz. Uma má ventilação, uma má respiração, uma rinite muito intensa, muito severa. Então tem que ser identificado algum probleminha no nariz, tratado, para que não leve esse tipo de desconforto durante a viagem, de avião, de carro na serra, mas assim, aquele tampa-destampa rápido, que passa sem nenhuma dor, sem nenhum desconforto, é normal, é tranquilo. Meu nariz está funcionando bem, que eu estou sentindo um cheirinho de capim-limão. Muito gostoso, está uma delícia aqui o ambiente. Eu vou aos agradecimentos, depois você pode deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores. Quero agradecer a Cristina, da Cristina Modas, que me veste, ao Jonathan, cabeleireiro, a Bela Vita, que é alimentos saudáveis, eles são extremamente simpáticos, e às vezes você precisa de alguma coisa, se chega lá eles não têm, rapidinho eles providenciam, então acho que é um pessoal muito legal. E o lema deles é: elegante é ser saudável. E eu já falo também que saudável é ser elegante, né? Então dá para a gente brincar com isso. A UTEC, que é apoiador da gente há muito tempo, quero agradecer ao Enéas, a toda a equipe deles também. As Casas Novo Horizonte, que a gente pensa que hoje em dia ninguém compra tecido, e ela acho que é uma das lojas mais antigas aqui da cidade e vive cheia de gente. Então, eu quero parabenizar por eles conseguirem manter aquele padrão de atendimento e aquele fluxo de fregueses, de clientes, sendo que hoje muita gente encontra já a roupa pronta, né? E agradecer você também, que é um dos nossos apoiadores. Espero contar com você bastante tempo também. E a gente teve uma certa dificuldade em termos de horário, que eu sei que a tua vida é corrida, a minha também, né, a gente não conseguia, mas eu fiquei muito contente que agora deu certo. E você ter conseguido passar todas essas informações para os nossos telespectadores, que eu acho que é de extrema importância, né? E pessoas, às vezes, que acham que estão com um problema que não tem solução, estão enxergando agora essa luz no fim do túnel, que você falou. Exatamente, Elisa. Eu que fico feliz pela oportunidade, essas portas abertas para a gente, como você disse, pelo menos levar um pouquinho de esclarecimento, de orientação. Às vezes a pessoa está em casa e não sabe o que fazer, o que procurar, e a gente, de repente, tocou num assunto aqui que a pessoa, pelo menos, orientou aonde ir, a quem procurar. Eu tenho que te agradecer bastante por essa oportunidade e, de repente, até aproveitar aqui e desejar para as pessoas de casa um excelente fim de ano e um ano novo. Se esse ano de 2013 foi um ano bom, que 2014 seja melhor ainda, né? Se não foi por um motivo ou por outro, que nós tenhamos saúde aí para fazer de 2014 um ano melhor, né? E obrigado a todos que nos assistiram. E a gente está sempre à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer tipo de dúvida, sempre dispostos a ajudar a resolver os problemas que a gente sabe que, na maioria das vezes, incomodam muito. Então, o Dr. Luiz Franciscone está atendendo aqui na Clínica Bessa, que é na Rua Pavão. Rua Pavão 190. Então, é uma clínica muito agradável, o pessoal daqui atende a gente muito bem, vocês estão realmente de parabéns. E quem quiser acompanhar a programação da TV Paraná através do Twitter ou Facebook também, tem a fanpage da TV Paraná. E agora também, as pessoas que não têm, às vezes, net, que querem assistir o programa, pode ir através do YouTube. Então, a gente passa o linkzinho, vocês podem pegar o link através lá do Face da TV Paraná e pode assistir a hora que vocês quiserem. Tem pessoas que às vezes querem repetir alguma coisa que não ficou muito clara do programa, então tem essa oportunidade também. Continue com a programação da TV Paraná, aguardo vocês na próxima semana e viva a vida. Eu vou cobrar isso de você.